Fala galera, aqui é o João e no vídeo de hoje vamos aprender sobre um tema que é muito importante para o mercado de trabalho, que são as API REST. A ideia desse vídeo é explicar de maneira direta o que é um API REST e no final nós vamos fazer algumas chamadas para um API REST fake só para termos ideia de como que isso realmente funciona na prática. No futuro, nós vamos ter vídeos sobre como construir uma API REST com linguagem de programação mesmo, com C Sharp, Node e entre outros, tá? Mas esse vídeo, a ideia é uma ideia mais conceitual e demonstrativa para vocês terem ideia de como que realmente funciona, tá? Eu fiz um pequeno slide, eu vou passando para vocês terem algo para visualizar, tá? Então, vamos lá. O que é um API REST? Antes de nós entendermos o que é um API REST, nós precisamos entender o conceito de API em si. Um API é nada mais nada menos que um contrato de troca de informações de um provedor X para um usuário Y. Como você pode ver nessa imagem aqui, onde tem esse client e esse server, basicamente o client, que é a máquina, é um site, é um aplicativo mobile, um aplicativo de TV Smart, né? Ele faz um request, como vocês estão vendo aqui, ele pede para um servidor, né? A gente pode imaginar esse servidor como uma API em si. Ele faz um request para o servidor e esse servidor o responde de alguma maneira, tá? Isso é basicamente o que um API faz. Ele estabelece um contrato de troca de informações. O cliente X pede uma informação para o servidor e essa API responde com outra informação. É isso que acontece numa API, basicamente. Uma aplicação que recebe um pedido e envia uma resposta. Tá? O legal de API, tá, é que qualquer cliente consegue consumir essas informações que você tem dentro do API. Pode ser uma página web, um aplicativo mobile, um aplicativo de Smart TV, né? Isso é muito visto principalmente naqueles sistemas e aplicativos que possuem mais de uma plataforma, como por exemplo Netflix. Netflix você tem web, você tem o mobile e você tem nas Smart TVs e você tem nos videogames. São 4 plataformas diferentes, são 4 códigos-fontes diferentes. Só que dentro de cada um deles você recebe as mesmas informações. Por quê? Porque mesmo que sejam 4 plataformas diferentes, as 4 plataformas elas recebem informações de uma mesma API, de um mesmo local que é uma API. Tá? Basicamente, esse é um conceito prático do que seria uma API. Agora, o que seria um API REST em si, né? REST, de sua palavra, seria esse termo aqui, Representational State Transfer, né? Uma transferência de estado representacional, basicamente. Isso aqui é um conceito de abstração da arquitetura web, tá? O que o REST faz é definir a forma como será realizada essa comunicação dessa API. Por isso que é API REST. API daquele contrato que nós falamos e REST seria essa forma de realizar a comunicação. Dentro do conceito de REST, nós temos uma coisa chamada verbos HTTP. Por quê? Porque a forma que é definida como forma de comunicação no REST é o HTTP, tá? E dentro do HTTP nós temos alguns verbos. Os principais são o get, post, put, delete. Vocês provavelmente já ouviram falar de algum deles, mas esses 4 são os principais. Nós temos alguns outros, como o patch, por exemplo, o options, mas os principais são get, post, put e o delete, tá? Cada um desses verbos possui uma finalidade específica a nível de comunicação, tá? Então é o seguinte, aqui, tá? O verbo get, ele é um verbo de operação de leitura. Então o verbo get é nada mais nada menos do que você pedir para uma API trazer uma lista de dados ou um dado em específico. O post, ele é uma operação de escrita. Nós usamos o post quando nós queremos criar alguma coisa. Um exemplo, o método que cria o usuário vai ser o método post. O put é uma operação de atualização. Então, se você quer atualizar uma entidade, né, como esse exemplo do usuário, eu criei meu usuário, só que o nome está errado, eu quero atualizar. A gente vai fazer um put.
O delete, realmente ele deleta o dado, né? Então, eu criei o usuário errado e eu dou um delete passando qual é o usuário que eu quero deletar. O patch não é um dos principais aqui, mas o patch é basicamente bem parecido com o put. O patch também atualiza, mas o patch atualiza um dado em específico, né? Então, eu quero atualizar somente o nome de um usuário, eu vou e faço um patch. Tendo isso em mente, vamos falar agora só sobre o padrão de comunicação que é utilizado no REST, tá? O padrão de comunicação no REST é o JSON, que é basicamente essa notação JavaScript, né? Se você olhar e se você conhece JavaScript, você já vai ver que é basicamente um objeto JavaScript mesmo, né? As chaves e dentro aqui o key e o value, né? A chave e o valor. Na API REST, né? REST em específico, nós utilizamos o JSON como forma de trafegar dado, tá? Claro, existem outros tipos de APIs, tem SOAP, tem várias outras que trafegam, por exemplo, XML, mas a REST nós trafegamos em específico JSON, tá? Nós vamos fazer algumas chamadas agora para um API fake, para vocês poderem visualizar como que realmente funciona na prática. Mas para isso nós vamos precisar de algumas ferramentas. Eu coloquei duas sugestões aqui, que é o Postman e o Insomnia. O que eu vou usar aqui nessa aula vai ser o Postman, tá? São ferramentas que com elas nós conseguimos fazer algumas requisições HTTP com todos aqueles verbos que nós passamos ali. Então vamos lá. Eu vou deixar o link dessas duas ferramentas na descrição. Eu prefiro o Postman, eu acredito que é mais completo. Vamos lá, tá? Eu tenho um site aqui que eu encontrei, que eu vou deixar na descrição. Esse site é um site que ele tem algumas APIs fakes, tá? Você vai ver que eu vou clicar em um desses aqui, por exemplo, essa API de posts, ele vai me trazer para uma página que é só JSON. Isso aqui é um método get que aconteceu, tá? Porque ele está listando tudo isso aqui, que ele está listando vários JSONs com posts diferentes. Eu já estou com o meu Postman aberto aqui e eu vou mostrar como que a gente faz uma requisição, por exemplo. Vou clicar nesse maisinho aqui no canto para ele abrir uma requisição para mim. Eu vou vir aqui e vou copiar essa URL, que é uma URL de uma API REST. Vou selecionar o método get aqui no canto, vou dar um send. Você vai ver que ele vai me retornar exatamente toda aquela lista JSON que está ali, né? Então, o que a gente acabou de fazer agora é um método get. A gente também pode fazer um método get para trazer um dado específico. Isso é padrão sempre, tá? Sempre que a gente quer fazer um método get que traz algo específico, é a URL barra o identificador desse objeto. Por exemplo, eu quero que me traga esse post aqui com ID2. Então, vou passar o ID2 aqui, ele vai me trazer apenas o dado do ID2. Já vimos os dois tipos de get. Eu vou mostrar agora um exemplo do post. A gente vem aqui, escolhe post, a gente vem aqui em body. Body é onde a gente vai injetar os dados que nós queremos criar. A gente vem em row para digitar em linha aqui, ó, qualquer coisa. A gente vai vir em text e mudar o tipo para JSON, porque lembra que a gente trafega JSON no REST. Então, eu vou colar isso aqui só para ter uma ideia de qual que é o modelo aqui que nós precisamos enviar. Eu vou tirar esse ID, o ID não precisa enviar, né? Então, vamos lá. Wizard 1, o título. Eu vou criar um título que vai ser aula 1. O body, eu vou escrever aula 1, descrição. Se eu enviar aqui agora, ele deve me retornar aqui embaixo. Opa, eu tenho que tirar esse 2 daqui, tá? O post não tem nenhum identificador no canto. Eu vou enviar aqui, você vê que ele me retorna aqui embaixo os dados que foram criados acima. Como é uma API fake, infelizmente, se a gente retornar para o método get e tentar pesquisar pelo 101, ele não vai encontrar nada porque ele realmente não está persistindo o dado. Mas num API real, você ia acabar encontrando esse dado que você criou aqui, tá? Um outro exemplo agora, que é o exemplo do put. Vamos voltar para o método get geral, que é aquele da listagem. Eu vou pegar um ID1 aqui, por exemplo. Vou pegar esse body aqui desse primeiro aqui. O método put de atualização, ele também pede na URL qual que é o ID que eu quero atualizar. Eu quero atualizar o ID1. Ele também tem um body. O body é justamente o mesmo objeto que foi criado, mas com as atualizações dos seus valores, né? O ID não precisa. Então, o título eu quero atualizar desse título para este outro título aqui, atualizado. Aqui embaixo eu também vou atualizar para alguma coisa, eu vou escrever atualizado também.
atualizado, body. Se eu mandar um send no put, ele vai me retornar os dados que foram atualizados, né? Ele apenas atualizou os dados dessa entidade. O delete, eu venho aqui, eu passo na URL qual que é o identificador que eu quero apagar, né? Por exemplo, eu quero apagar o que tem o ID2, dou um send, né? E ele retorna aqui para mim o status 200 ok, né? Status 200 ok quer dizer que funcionou o processo, tá? Se vocês quiserem até um vídeo sobre status code, vocês podem deixar aí embaixo. Mas basicamente é dessa maneira que funciona o API REST, tá pessoal? Então, vamos encerrando por aqui essa aula. Eu gostaria de agradecer a todos vocês por terem assistido até aqui. Deixa o like, dá um comentário aqui embaixo, dá um feedback pra gente. Se inscreve no canal também, tá? Se puder compartilhar o vídeo, eu agradeço também. E então é isso, pessoal. Valeu. Até a próxima.